Deputado Zé Guimarães, pela liderança do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero, nesse momento, explicitar duas posições do governo. A primeira acerca da matéria objeto do debate entre as bancadas, que é a questão da urgência constitucional do projeto que trata da fusão partidária. E é importante, senhor presidente, primeiro dizer para esta casa que, do ponto de vista do governo, para nós é fundamental a existência de partidos e bancadas fortes. E isso é decisivo para qualquer governabilidade, seja nossa hoje, seja de outros no amanhã. Não há governabilidade num país presidencialista como o nosso sem partidos e bancadas fortes. A democracia brasileira, para se fortalecer, pressupõe a existência de partidos nacionais, partidos organizados que representem programas e ideias. Eu nunca esqueço de um debate que fizemos sobre reforma política há 4 anos atrás, nós aqui no plenário, onde o PT e o DEM, naquele momento, deputado Mendonça, nós definimos posições pela reforma política e perdemos por 27 votos. Porque entendemos que a existência e o fortalecimento dos partidos é essencial para a democracia brasileira. Quero, em segundo lugar, parabenizar os líderes da base pelo esforço que estamos fazendo, esse esforço que já começa a dar os resultados, os pactos políticos que nós fizemos nos últimos 10 dias, que se concretizaria na primeira votação, que envolveria o debate entre governo e oposição nesta casa, que eram os vetos que deveriam ter sido votados ontem na sessão do Congresso Nacional. Esse esforço que nós estamos fazendo entre os líderes da base, no sentido de fazermos uma concertação política de recomposição da base governamental aqui dentro, me exige que, nesta matéria, líderes, deputado Rogério Russo do PSD, líder do PR, do PTB, do PT, do PCdoB, do PSD, do PRB e dos demais partidos que compõem a nossa base, e para isso que nós estamos organizando a base do PP, do deputado Ricardo Barros, o governo vai liberar por entender que na base a divergência é uma questão partidária, não é uma questão de governo, nós apresentarmos posição sobre esta matéria. Portanto, é fundamental que as bancadas, com toda a transparência do mundo, explicitem suas opiniões e, com base nisso, encaminhem suas posições aqui no plenário. Nós não vamos, portanto, encaminhar nenhuma posição do governo, ressaltando a necessidade do fortalecimento das lideranças, das bancadas, dos partidos, mas nessa questão, o governo entende que é uma questão que diz respeito ao parlamento, que diz respeito às bancadas. Portanto, quero aqui anunciar a posição do governo de liberação, e falo aqui não só por uma ou outra bancada, mas de todas as bancadas que representam a nova governabilidade aqui nesta casa, senhor presidente. Em segundo lugar, portanto, meu caro líder Rogério Russo do PSD e demais, essa é a posição do governo nesse debate sobre líder do PDT e de outros partidos, é a posição do governo, Orlando do PCdoB, de liberar a base para fazer o debate de mérito que achar conveniente sobre esta matéria. Em segundo lugar, senhor presidente, eu tive a oportunidade de ser entrevistado ontem pela imprensa sobre o rebaixamento da nota da Petrobras, objeto de pronunciamento do líder da minoria aqui nesta casa. É evidente que nesse debate da Petrobras nós temos duas questões centrais. A primeira delas é a necessidade de nós exorcizarmos dentro da empresa aquilo que ficou conhecido pela opinião pública brasileira, os maus feitos e os atos de ilícito que foram praticados dentro da Petrobras. E isso não é de hoje. Como eu disse aqui, isso começou
segundo os depoimentos, na década de 90. É por isso que nós temos uma posição muito clara, que é fundamental apurar tudo, doa em quem doer, e é necessário que a CPI possa investigar o pretérito também, as denúncias que estão formatadas, presidente Hugo Mota, desde 1997. Quem quer apuração republicana não escolhe período, não escolhe data. A apuração tem que ser ampla, geral e restrita, doa em quem doer. Apura-se, investiga-se e pune, seja nos governos atuais como nos governos anteriores. Essa tem que ser uma posição republicana que eu apelo para que a CPI siga este caminho. A outra frente da batalha é aquilo que eu vivi lá quando nós votamos o novo marco regulatório do pré-sal. O novo marco do pré-sal aqui nesta casa. Eu lembro que nós nos deparamos com dois grandes debates aqui. Um, que foi o modelo de partilha aprovado, que era entregar o pré-sal para a Petrobras. E o governo contribuiu para que a Petrobras fosse detentora do maior aporte para poder fazer a exploração do pré-sal. Fizemos esse debate. E de outro, a posição do PSDB, que era o regime de concessões. É claro que nesse debate o que está em jogo, em nome e sob o manto de tudo que está acontecendo na Petrobras, há uma intenção não explícita, não declarada, de querer mudar o regime de partilha e querer voltar ao regime de concessões. Com qual objetivo? Evidentemente, entregar o pré-sal para as grandes petrolíferas do mundo, que está todo mundo de olho no Brasil. Na hora que a Petrobras rebaixa sua nota, todo mundo corre para o Brasil. Está na hora de entregar o pré-sal para as grandes petroleiras do mundo. Nós não podemos permitir isso, porque essa visão estratégica da Petrobras é uma visão errada. É uma visão que não dá conta de quem defende a Petrobras como empresa pertencente do patrimônio, que é patrimônio do povo brasileiro e do Estado brasileiro. A Petrobras não é de um governo ou de outro, ela é do Brasil e, portanto, ela precisa ser preservada. Os discursos, muitas vezes raivosos, contra a empresa, na prática, é aqueles que querem, no fundo do fundo, privatizar, como quiseram no passado, a nossa querida Petrobras. A Petrobras não tem dono, não é do nosso governo. Todos os malfeitos que foram praticados lá estão sendo apurados. O que nós não queremos é apuração seletiva, vale para um, não vale para outro. Essa seletividade jurídica, essa nova tese que alguns juristas colocaram, que nós não podemos permitir que aconteça, inclusive, na CPI que vai ser instalada amanhã. Nós queremos, sim, defender a Petrobras. Ela é uma empresa central. É evidente que numa crise dessa, num massacre desse, como é que as empresas internacionais que analisam os riscos das empresas brasileiras não vão alterar sua nota? Quantos minutos diários no enfrentamento, no combate à Petrobras? Não tem Petrobras, por mais gigante, por mais forte, por mais estratégica que ela seja, ela evidentemente não tinha. Portanto, essa tempestade é momentânea, porque a Petrobras continuará sendo uma empresa do Brasil e nós vamos defender com unhas e dentes o modelo de partilha para fazer do pré-sal um instrumento eficiente no combate à desigualdade e principalmente nos investimentos na educação e na saúde. Eu lembro, em 2013, eu era líder da bancada do PT e na discussão com o governo, quantos líderes questionavam naquele momento os 75% da educação e os 25% para a saúde, dos recursos do pré-sal e do fundo soberano, do fundo social, que não ia dar certo, que esse modelo não ia dar certo. Estão aí os primeiros resultados. Mesmo com todos os ataques à nossa querida Petrobras, a empresa ainda continua explorando e hoje já produz mais do que produzia antes, mais de 600 mil barris por dia de petróleo, de barris de petróleo, fruto da exploração do pré-sal. Nós não vamos vacilar um milímetro. Queremos que apure tudo, mas vamos defender a Petrobras, porque ela pertence ao Brasil, porque aqueles que falam tão mal da Petrobras hoje
deixam de reconhecer o papel que ela tem como indutora do desenvolvimento e do crescimento do nosso país. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, amanhã, eu concluo, senhor presidente, vai ser instalada a CPI e nós queremos que ela apure tudo. Não tem apuração seletiva, não é apuração contra esse ou aquele governo, é a apuração republicana contra a corrupção. Aliás, eu vou terminar dizendo, esperemos nas próximas horas. Está para sair a chamada lista. Vamos aguardar para saber como é que é isso mesmo e as consequências da Operação Lava Jato. É por isso, senhor presidente, que eu quero, como líder do governo, refutar todas aquelas aleivosias que são ditas contra o nosso governo e, sobretudo, contra a Petrobras. A Petrobras é gigante, ela sobreviverá, ela é maior do que a oposição e governo, ela é do Brasil e é com ela que nós vamos fazer do Brasil uma nação cada vez mais desenvolvida, gerando oportunidade de emprego e renda para o povo brasileiro. Era só, senhor presidente. Obrigado, deputado.